Eu queria, em primeiro lugar, destacar quão foi relevante a fala do senador Otto Alencar, mostrando a urgência de recuperação das nascentes do Rio São Francisco. Todo rio é um rio da vida, não é? O Rio São Francisco é um rio da vida de uma região importantíssima do Brasil. Portanto, ao mesmo tempo que defende os canais que estão sendo feitos e que tardam por serem efetivados, né, por serem concluídos, e que vão permitir irrigação de outras áreas além daquelas que o São Francisco irriga hoje, o senador Otto Alencar muito justamente defendeu um tratamento adequado a todas as fontes e as origens do Rio São Francisco. Eu queria registrar, presidente, senadoras e senadores, que eu começo a perceber, e aí com certo alento e uma certa satisfação, que a oposição vive um estado de pânico. Com relação à PEC do teto, a PEC que vai permitir o governo iniciar um processo firme de organização das suas contas, que os economistas falam, a questão fiscal, resolver a questão fiscal, resolver a questão das contas, como a gente procura fazer todo o tempo na nossa casa. Infelizmente, estão privados disso os 23 milhões de desempregados pelo lulopetismo, pelo Lula, pela Dilma e pelo PT. A mais expressiva herança que eles deixaram para o Brasil. Mas eles têm pânico da PEC, porque eles mentem reiteradamente sobre a PEC. Com relação à saúde e educação, é notório que o PT, do ponto de vista da saúde, foi um desastre ao longo de 13 anos. O subfinanciamento da saúde jogou responsabilidades enormes para os estados e municípios porque se omitiu e colheu o resultado nas eleições. O PT foi varrido das maiores cidades do Brasil e teve que fazer alianças as mais estrambóticas para tentar ganhar algumas eleições, sobreviver em algumas cidades. Essa limpa começou no ABC de São Paulo, perderam Mauá, perderam Santo André, perderam São Bernardo, perderam Aliado de São Caetano, perderam tudo. Pois bem, então é um pânico. E mentem reiteradamente sobre educação, sobre saúde. Sobre educação já se deu os números. O TCU, inclusive agora, quer que o ex-ministro Mercadante, o ex-ministro Haddad, explique um rombo que eles fizeram no FIES. Eles governaram, senador Benedito Lira, à base de rombos. Eles foram criando rombos. E eles iam arrombar o Brasil, devastar o Brasil se a Dilma ficasse mais 2 meses no governo. A Dilma foi a culminância do desastre e nos entregou um desastre. E não é fácil superar essa situação. Eu vi aqui um senador petista, já não lembro qual, porque eles falam mais ou menos a mesma coisa. Blasfemar contra a elite financista. Olha, a elite financista e o que há de pior no empresariado brasileiro nunca ganhou tanto como no governo do PT. Uma promíscua aliança. Jogaram 500 bilhões no BNDES para dar para os amigos, os campeões nacionais, que não fizeram outras coisas senão adquirir empresas, não criaram empregos. Mas a corrupção que correu ali foi solta. Foram bilhões e bilhões de reais drenados de forma corrupta, não é? Pelo PT e os seus apaniguados, a partir de financiamentos públicos. E vem dizer agora que este governo, isso e aquilo outro. O PT foi o governo das mamatas entre a máquina partidária petista e o empresariado oportunista,
sem nenhuma visão estruturante do país, sem espírito de competitividade, acomodou mais ainda o empresariado brasileiro na inoperância da falta de competitividade e da falta de busca de inovação tecnológica, que o Brasil tem quadros suficientes para fazer, mas não fez por ignorância, por falta de ação do governo petista. A economia, senhor presidente, ela não dá ainda sinais muito claros de recuperação. E fazer o jogo da verdade é dizer isso claramente. O rombo foi tamanho que é preciso um esforço hercúleo para que a gente mude a trajetória do emprego. Infelizmente, ainda o emprego cresce. Atinge de uma forma terrível os jovens até 27 anos, em idade de trabalhar, de cada 4, um deles está desempregado por essa ruína petista, sem esperança, num Brasil que precisa desses jovens, muitos deles qualificados, em escolas técnicas, que não são as do PT. Vossa Excelência me concede uma parte? O melhor sistema de escola técnica do Brasil é o de São Paulo. E tem vários outros sistemas. O PT entrou nessa onda, mas não do modo como eles disseram. O fato é que os jovens estão desempregados, na proporção de 1 para cada 4. Senhor presidente, vai levar tempo. Vossa Excelência me concede uma parte? Em seguida, senador, na lógica distorcida do senador que me pede a parte, Lindbergh, a solução não está na austeridade. Eles são avessos à austeridade. Na arrumação das contas do governo, no equilíbrio entre o que se arrecada e aquilo que se pretende gastar. A receita dele é gastar. É uma lógica absolutamente distorcida. O país precisa de mais gastos, diz ele, para poder crescer. Ocorre que essa receita foi usada por Lula e Dilma e não deu nenhum resultado, a não ser esse escândalo todo de má gestão, corrupção e desvio de dinheiro público. Só crescemos entre 2004 e 2011 pela explosão dos preços dos nossos produtos de exportação, as nossas commodities. O resultado da eleição municipal, e eles resistem a isso, mostram o quão danoso, desastroso foi o governo petista e todas as suas consequências. O governo não tem condições de gastar mais nada hoje. Qualquer gasto adicional do governo hoje é dívida, sobre uma dívida que vai se tornando cada vez maior com relação à produção do país. Ela cresceu nos últimos 3 anos 20 pontos, dona Maria. São trilhões de reais. E esses 20 pontos de 13 para hoje, que cresceu a nossa dívida interna, é que foram absorvendo, destruindo os 23 milhões de empregos dos desempregados que tem o Brasil hoje. E ainda vem falar em mais gastos. A senadora Gleisi Hoffmann... Vossa Excelência está fugindo do debate. Está fugindo do debate. E essa é uma prática covarde, aqui, falar o que quiser e não conceder a parte. Até aqui, senhor presidente, mantenha senhor presidente, a palavra. Mantenha a palavra do nosso orador, senhor presidente. Eu sempre dou a parte. A palavra continua com o senador. Pedi. Aníbal. Nem lhe pedi. Vossa Excelência está há pouco tempo aqui, é uma prática covarde, falar e não aceitar a parte. A covardia é algo que está muito associado a um comportamento que não é o meu. Me fale do trem-salão, do merendão, da corrupção de São Paulo. Do seu. Não. Vossa Excelência aí não fala. Ô, senhor presidente. De Paulo Preto. Senhor presidente, isso é um provocador, não é um senador. Termina em "o". Provocador é o senhor. Eu estou falando aqui... Essa fala do senhor é uma provocação. Matérias que vieram hoje para... Essa fala do senhor é uma provocação. Lindbergh, por favor. Onde é que essa porra?
você não seja um provocador como você está sendo agora. Continuando, senhor presidente. Quanto mais ameaças fazem, mais forte ficará a base do governo nesse Senado. O nosso compromisso com essa política é duradouro, não é de ocasião. Não existe outro caminho para o Brasil hoje, senão PEC. Vamos limitar o crescimento do gasto público, que esses irresponsáveis levaram ao paroxismo e destruíram as finanças públicas. Vamos fazer as reformas da Previdência, porque senão o nosso horizonte nacional vai se assemelhar muito àquilo que está acontecendo no Rio de Janeiro e que é trágico para os trabalhadores do setor público do Rio e para os trabalhadores de um modo geral. Mais uma herança petista, porque eles também contaminaram os estados. Tensiosidade, marca petista. E vamos fazer mudanças na legislação trabalhista necessárias a favorecer o emprego. Vamos fazer mudanças do ponto de vista tributários que estimulem a economia, sem fazer aquele esquema perverso de incentivos que não geraram resultado algum, pelo menos mencionável, publicamente. Então, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu volto a insistir com o que disse semana retrasada. Virei todos os dias a essa tribuna. Se quiserem fazer o bom debate, vão fazer o bom debate. Se quiserem no grito, vão no grito. Bom debate sem dar parte. Vão no grito. Sem dar parte. Não, do jeito que vocês estão fazendo aqui é grito. Você está sendo covarde. Está atacando o PT, insultando e não dá parte. Como é que eu tenho que vir para o Senado? Não dá parte. Provocador. Vossa Excelência é um agressivo. E aqui está como senador. Que isso? Você é um provocador. Provocador, apenas isso. E olha, vai continuar porque não tem outro caminho. O teu caminho está bem traçado. Senhor presidente, eu queria dizer que nada disso vai nos intimidar, evidentemente, né? Nós vamos trazer o espírito de responsabilidade novamente para as contas públicas, para a gestão pública e também para a vida da sociedade. Eliminar essa licenciosidade que corroeu a sociedade nesses 13 anos. Recuperar um espírito público e uma cultura de solidariedade entre as pessoas, onde não cabem comportamentos dessa natureza, sobretudo no parlamento. Eu nunca vim aqui fazer ofensas pessoais a quem quer que seja. Hoje, certamente, incomodados pelo que nós temos dito aqui, resolveram indicar esse cidadão para me fazer provocação. Das próximas vezes, eu espero, presidente, que se corte de fato a palavra dele, porque aqui, democraticamente, quem está falando concede a parte quando quer e quando julga que isso vai favorecer e estimular o debate. Não é o caso. Não concederei a parte para o sujeito que só ocupa isso aqui para berrar, para mentir, para falar números que não são verdadeiros. Eu virei aqui sempre para repor a verdade, falar de números e do nosso compromisso em tirar o país dessa profunda, grave crise econômica, política e moral que é o DNA do lulopetismo. Senhor presidente, muito obrigado.